Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Miriam e eu sou integrante e editora do Spectre. Hoje fizemos um pouco diferente, como podem notar, não é o Rafael que está aqui. Porque o nosso tema de hoje é mulheres no espectro, ou seja, autismo em mulheres. Basicamente, vamos falar um pouco de como que é as características autísticas em mulheres, como que nós somos vistas pela sociedade, pelos profissionais e tudo mais. E está bem interessante o episódio de hoje. Afinal, estamos com uma integrante nova que se chama Juliana, do Instagram Atipicamente. E vamos contar um pouco da nossa trajetória e espero que vocês gostem. E é isso. Meu nome é Miriam Almeida, eu sou integrante do Spectre e no episódio de hoje vai ser um pouco diferente, com o tema autismo em mulheres. E estão comigo hoje a Sara, a Aleph, que estarão falando mais um pouco de si, e a Juliana, nossa nova integrante. Bem-vinda, Juliana. Bem, o meu nome é Sara, Sara Rocha, eu tenho 30 anos, faço parte agora do Spectre. Em termos de autismo no feminino, algo bastante importante de dizer é que não é necessariamente que as mulheres têm diferentes traços ou características, ou seja, não existe um autismo para mulheres e um autismo para homens. Os traços são praticamente os mesmos, a forma como lidamos com eles e a dinâmica da socialização é que muda um bocadinho, como é normal, porque temos bastantes diferenças. Obviamente, por exemplo, em crianças, se formos um bocadinho mais tímidas ou se tivermos mais dificuldades a nível social, em geral somos consideradas apenas a menina tímida e é algo normal. Ao passo que se um menino for mais fechado e não socializar, isso muitas vezes é considerado algo de fora do normal, vá. E mostra, pronto, é uma bandeira vermelha, de certa forma. Portanto, acima de tudo, os traços estão lá. Em criança eu tinha exatamente os traços típicos do autismo, incluindo o mutismo seletivo. A única diferença realmente era que eu era considerada apenas uma menina tímida e que gostava na sua, que gostava de ler. E pronto, e acabei por demorar muitos anos realmente a ter o diagnóstico. Outra das situações é realmente o facto de haver o estereótipo de que o homem é autista, ou seja, em grande parte a representatividade na televisão, nas organizações em geral, normalmente são os homens que aparecem e acabamos por não ter muita representação do autismo como no feminino, ou seja, uma mulher autista não existe, não existe o suficiente, deveria haver mais. Mas realmente a única coisa que eu realmente queria tentar dizer, e que acho que é importante dizer, é que não existe um autismo feminino e um autismo masculino, mas a forma como lidamos com os traços, por exemplo, as mulheres costumam mascarar mais. O mascarar é quando tentamos esconder os nossos traços típicos do autismo. Em geral, parece que as mulheres têm uma capacidade maior de o fazer, mas ainda não se sabe muito bem porquê. E realmente é isso. Eu penso que é bastante importante compreendermos que existem mulheres, têm exatamente o mesmo autismo, nós somos autistas na mesma, por muito que se mascar ou não, continuamos a ser autistas, e é isso que eu gostava de passar hoje. Obrigada. É Oi? muito verdade o que disseste. Então, Ju, pode ir, se tu quiser falar já. Então, pessoal, eu sou Juliana Maia, do Instagram Tipicamente. E, bem, eu fui diagnosticada com autismo aos 22 anos, que foi mais ou menos há uns 6, 7 meses atrás. E isso acontece, é muito comum em mulheres, justamente por essa questão que a Sara tratou há pouco, de nós sermos, na infância, consideradas como tímidas, arredias,
E isso não é uma questão exatamente para as mulheres, porque a gente tem que considerar, acima de tudo, que nós somos mulheres, nós somos o segundo sexo, segundo Simone de Beauvoir. Nós somos o sexo que é colocado sempre para baixo. Independente de você ser autista ou não, acima de tudo você é mulher. Você vai sofrer a misoginia e os efeitos do machismo, que eu acho que são, sobretudo, as causas do porquê normalmente somos diagnosticadas tardiamente e nós também somos subdiagnosticadas. Eu tenho certeza que essa proporção que a ciência diz, que, por exemplo, para cada 3 meninos temos uma autista, temos uma menina autista, isso nos próximos anos isso vai cair por terra, ou seja, vai deixar de ser utilizado, vai deixar de ser uma verdade, porque eu acredito que existem muitas mais mulheres autistas, uma vez que, por conta dessa questão do machismo e da medicina não observar a gente da maneira correta, muito por conta dessa situação toda que eu disse, de ser do segundo sexo, eles não prestam atenção em nós, mulheres autistas. Por isso que é muito importante nós darmos visibilidade a essa questão toda. Por isso que, assim, falando da minha infância agora, na infância eu era muito tímida, mas eu já apresentava umas coisas meio diferentes, segundo a minha família. Eu tenho um irmão mais velho, eles podiam fazer essa comparação direta, né? Era neurotípica. E eles percebiam várias coisas em mim, que eu ficava repetindo frases aleatórias, ficava tendo uns comportamentos de ficar rodando direto, assistindo as mesmas coisas, tendo uma rotina muito rígida. E eu tinha um português também muito correto. Para uma criança de 3 anos, era algo meio difícil de você imaginar que era possível. Mas aí, conforme eu fui crescendo, as coisas foram mudando. Vamos dizer assim. Eles achavam que aquilo ali era coisa da infância e tinha acabado, entre aspas, né? Só que nós sabemos que conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a mascarar, como a Sarah mesmo disse. E esse masking, né, ele é um dano pra gente, porque você vai chegando na fase da adolescência, fase adulta, quando você começa a se perceber no mundo, ou perceber assim que você é diferente, acaba pesando muito essa máscara. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Na minha adolescência, para a fase adulta, eu tive um quadro de depressão e ansiedade muito forte. E foi aí que eu comecei a refletir sobre a minha infância, do porquê eu tinha aquelas coisas e porque, de certa forma, ainda estava, mas de uma forma mais branda, com muitas aspas, que a gente sabe que é o masking, né? Aí, bem, chegando à fase adulta que eu comecei a estudar sobre autismo, porque eu fazia estágio na faculdade nessa área, e eu acabei pensando, caramba, eu acho que eu realmente sou autista. E realmente, eu fui correndo atrás disso, só que até você procurar um médico que não seja machista, não seja aquele tipo de pessoa que aponte na sua cara e fala assim, ah, não, você fala, você tem faculdade, você se expressa, você trabalha, você não pode ser autista, não é machista nem capacitista. É muito difícil. Só que em determinado momento eu consegui encontrar uma médica que eu posso até recomendá-la para quem quiser. Ela foi muito profissional comigo, muito humana. Eu e minha mãe, a gente sentou com essa médica, teve a consulta de quase 2 horas, falando sobre a minha vida, né? Pegando desde a infância até os dias de hoje. E aí que eu recebi o diagnóstico. E ela disse que isso é muito comum, que às vezes chega pessoas assim com anorexia, bulimia, quadro de depressão, como eu estava na adolescência, na fase adulta isso melhorou. Bem, e chega nesses tipos de profissionais especializados e percebem que são autistas, porque na realidade o masking é tão forte que a gente acaba jogando isso para o nosso corpo e acaba demonstrando de outras maneiras, como a depressão, a bulimia, a anorexia, quadros de ansiedade, justamente por a gente suprimir quem somos de verdade. Por isso é muito importante a gente falar sobre as mulheres autistas e dar essa visibilidade, porque com certeza tem muitas meninas que são diagnosticadas de forma errônea por conta desse preconceito médico, por conta de machismo, capacitismo, e ainda tem aquela questão, né? Você ser autista, você já tem aquele papo de, você não tem cara de autista. Quando a gente é mulher, isso é 3 vezes pior, porque eles têm essa questão da misoginia e do machismo por trás. E é essa a minha história, gente. Então, comigo, assim, costuma dizer, tipo, que chama espectro autista. E antes eu sou a Aleph, eu tenho 30 anos e eu fui diagnosticada autista aos 26.
Mas então, tem muita gente que fala, e a verdade é que, assim, que espectro autista é um espectro porque, assim, cada autista, tipo, é um mundo à parte, né? E, assim, e comigo foi exatamente ao contrário. Porque eu nunca mascarei, eu sempre fui eu mesma. Só que, assim, na infância eu achava, tipo assim, eu sou normal e todo mundo é burro, e todo mundo é chato, e todo mundo é insuportável, mas eu sou normal. Eu não tenho nada demais, não. Eu sou normal. É o pessoal que não me entende, é o mundo que não me aceita, é o mundo que não gosta de mim. Eu sou normal. Na infância sempre foi assim. Então, tipo, eu nunca mascarei por causa disso. Aí, assim, aí depois, né, depois que eu me converti, depois que eu me tornei cristã, aí eu arrumei outro motivo ainda para não me mascarar. Aí eu percebi que realmente que eu não era tudo aquilo que eu achava que eu era, que realmente eu era egoísta em muitas áreas, realmente eu era muito chata em muitas áreas, realmente eu cometia erros porque eu achava que eu não errava, né? Mas enfim, só que o que acontece? Eu claramente entendi a lição bíblica que Deus, ele não nos criou como máquina de montagem, como peça de máquina e montagem, produção em série. Ele nos fez como pessoas únicas. Então eu reconheci, sim, eu sou diferente. É, é, as pessoas da minha idade gostam disso, eu não gosto disso. As pessoas da minha idade têm talento nisso, eu tenho talento naquilo. Eu sou diferente, mas foi assim que Deus me criou, é assim que eu me amo, é assim que eu gosto. E pronto, eu sou diferente, eu me assumo como diferente, eu gosto de ser diferente, eu adoro ser diferente e vivo a diferença. Eu estou simplesmente obedecendo o mandamento bíblico. E foi assim. E assim eu passei muito bem ensino médio, assim, eu passei muito bem a faculdade. E assim, e foi excelente. Eu nunca mascarei, eu não tenho comorbidades, nunca eu tive comorbidade, nem nada. Só que o que aconteceu? Como eu já falei em outros episódios, depois da faculdade, tanto na faculdade quanto depois da faculdade, eu não consegui arrumar estágio e nem emprego. E assim, eu sempre procurando, sempre procurando, sempre procurando, sempre procurando, sempre procurando e nunca conseguia. E assim, eu tinha formação, as minhas notas na escola e na faculdade sempre foram excelentes, as provas, os testes que eu fazia para as entrevistas sempre foram bons, mas eu nunca conseguia passar em absolutamente nada. Aí, até que a minha mãe, ela começou a namorar com um professor e, e ele falou para minha mãe que eu tinha alguma espécie de problema mental, que ela tinha que me levar num psiquiatra. E assim, eu já tinha ido em psicólogo antes e nunca tinha sido falado absolutamente nada. Diziam que eu era normal, mas que os meus pais que não sabiam lidar comigo, ou que eu precisava só de uma ajuda para questão social e esse tipo de coisa, né? Então, assim, mas aí ele falou que era para ela me levar diretamente no psiquiatra. E minha mãe me levou no psiquiatra, e a psiquiatra, ela disse assim que praticamente nem precisava de anamnese, né? Que é as perguntas que ela fez meio que por desencargo de consciência. Mas ela falou assim: na sua cara tá escrito que você é autista. Todo mundo sabe que você é autista. Todas as pessoas, todos os professores, todos esses psicólogos, todos os médicos, todo mundo sabe que você é autista porque você tem todas as características. Você tem todas as características. Só que é o seguinte, a maioria das pessoas, e existem muitos autistas sem diagnóstico, só que a maioria dos autistas sem diagnóstico foi o que ela me explicou. Eles mascaram, eles tentam camuflar, eles tentam imitar os outros, e com isso eles adquirem uma série de problemas, de depressão, de ansiedade, de toque, de anorexia, de bulimia, de fobia social e de um monte de coisa. Por tentar se adequar ao mundo, por tentar funcionar de um jeito que não é para eles. E que assim, e que isso não aconteceu comigo. Eu nunca tentei me adequar ao mundo. Eu sempre tentei me impor ao mundo. Então, assim, isso fez muito bem para minha saúde mental. E assim, tanto que o psicólogo que me acompanha até hoje, ele fala a mesma coisa. Ele fala assim, que eu tenho a saúde mental
invejável, excelente, perfeita, por nunca deixar o mundo me moldar. Só que assim, como eu disse, eu sempre achei que esse era o meu jeito, que esse era o jeito que Deus me criou, o jeito que Ele queria me usar, o meu jeito diferente, o meu jeito especial. Mas hoje eu sei que esse jeito tem nome. E sim, eu continuo acreditando que Deus me criou assim e que Ele me usa assim. Mas saber que isso tem um nome só me ensinou a ser ainda mais grata pelo que eu sou e cada vez mais apaixonada pela minha condição. E é isso. Que legal, Alisson. Meu nome é Miriam, eu tenho 19 anos. Eu fui diagnosticada com 19 anos mesmo, ano passado, na verdade, em agosto do ano passado. E eu não tenho muita experiência com questão de autismo ainda, apesar de ter sido meu hiperfoco. Acho que todo mundo teve hiperfoco, né, quando foi descobrir que é autista. E, bem, já ouvi, apesar de ser nova com o diagnóstico, eu já ouvi bastante a frase "você não tem cara de autista". E na questão de características, as minhas não foram tão graves assim. Eu não tive ecolalia, mas eu não gostava de me relacionar com ninguém. Eu sempre ficava grudado nas costas da minha mãe ou do meu irmão. E quando alguém falava comigo, eu simplesmente ignorava, ou então eu, usava minha mãe para responder, porque eu realmente não gostava. Enfim, sobre característica em mulheres, eu percebi que realmente tem muito preconceito nos médicos, né? E, inclusive, a minha médica que eu passei, ela realmente tem bastante experiência com autismo, então foi mais fácil. Ela bateu o olho em mim e falou: "Você é diferente, vamos ver o que tem de errado aí". Então, o meu diagnóstico foi bem rápido, eu diria, na verdade. Precisou de uns 3 meses no máximo. A minha psicóloga tinha indicado um neuro para que eu passasse, e ele fez alguns exames, né, para excluir algumas alternativas. E aí eu consegui o diagnóstico por ele e continuei tratando com ela e tudo mais. Eu sentei, como a Juliana disse, eu sentei com a minha mãe e com a psicóloga. Ficamos umas boas horas conversando também. Como a Juliana falou, eu também me prendo bastante, que a Aleph conseguiu não fazer isso. Eu consigo mascarar as minhas características. Quando, por exemplo, eu estou num trabalho, lá eu não consigo mascarar muito porque é integral, né? Então ou eu tenho crises quando eu chego em casa, do tipo de me trancar num quarto, não conseguir, ou no banheiro, que é o meu lugar que eu gosto de entrar e ficar lá no chão. E crise de enxaqueca enorme, que às vezes dá até tontura, eu não consigo nem ficar deitada, às vezes tudo mexe, enfim. Então, realmente é muito ruim esse negócio de mascarar, me prender. Eu até gosto de, às vezes, eu observo bastante as pessoas e gosto de copiar alguns detalhes dela, por exemplo, que eu vejo que é normal, que eu vejo que muitas pessoas repetem. Eu costumo fazer isso e eu pesquisando vi que bastante meninas conseguem fazer isso, né? Eu achei interessante, né? Isso, eu consigo mascarar bem às vezes. Tanto que é bem comum quando eu falo com algumas amigas que eu abro o meu coração, assim, autístico, e falo, eu sou autista, elas falam, nossa, se você não falasse, eu não saberia. Cara, isso é muito normal. Ah, você não é autista, ou então, mas autista é igual a todo mundo. Não, autista não precisa de ter privilégios ou coisas do tipo. E é isso, eu acho que eu não sou muito interessante, mas é que eu tô nervosa, desculpa. Miriam,
isso que você falou das outras pessoas, como elas reagem ao nosso diagnóstico, isso eu acho que acontece com a maioria de nós. De só associar autismo àquele menininho branco de classe média. Ou seja, você não tem preto, você não tem LGBT, você não tem gordo, você não tem adultos, principalmente, e mulheres, que é o nosso caso. Por isso que muitas vezes, quando eu falo que sou autista, eu na realidade, vou ser bem sincera, em ambientes, por exemplo, como trabalho, eu não falo sobre isso, porque eu sei que é chuva de preconceito. Então, eu só falo com quem eu realmente tenho confiança. E agora eu estou fazendo esse trabalho na internet, mas eu tento evitar, por exemplo, de indicar para conhecidos, assim, para essas pessoas que eu tenho que lidar todo dia, porque eu sei que elas são preconceituosas e eu tenho certeza que não é um trabalho que vai mudar o pensamento. Infelizmente, isso é uma verdade. Que as pessoas pegaram isso do garotinho branco de classe média, a maior parte, né? E não desassocia disso. Por isso que a gente escuta esse bando de coisa, de mas vocês são iguais, vocês não têm direito. Não, nós somos diferentes. Não quer dizer que nós somos seres extraterrestres porque somos autistas. Isso quer dizer que a gente tem necessidades específicas, merecemos respeito e merecemos direito. Porque eu, por exemplo, eu sempre tive muito problema em provas de concurso, provas de vestibular, porque eu via todo mundo ali, eu ficava pensando, caramba, eu tenho problema de interpretação de texto e problema de descalculia. Como que eu vou competir com essas pessoas normal? Eu não vou passar, eu ficava ansiosa, eu ficava saindo da sala o tempo inteiro. Mas hoje em dia eu sei que eu tenho a minha vaga PCD assegurada, então isso para mim já é uma coisa que dá um gás, sabe? Dá uma energia para você continuar lutando, para você continuar sobrevivendo. E é isso, as pessoas elas não entendem e é muito difícil você ter pessoas que entendam. Não sei se isso aconteceu com vocês, meninas, mas a minha família, por exemplo, eles entenderam de cara, eles sempre entenderam isso, mas por eu ter 23 anos, quando falaram na escola, que na escola falaram que eu poderia ser diferente. Só que naquela época não tinha informação assim fácil, tipo internet, você jogar autismo. Não era fácil, era uma coisa meio sentença. Você ter aquilo ali, mas isso sendo pai. Você ouvir uma parada dessa. Foi muito difícil para os meus pais entenderem naquela época, mas eles pegaram e falaram assim: minha filha é diferente, porque eles não deram diagnóstico na escola. Eles simplesmente falaram que a filha era diferente. Eles pegaram aquelas características e levaram para minha personalidade, e respeitavam aquilo. Até ter um certo momento, que agora na fase adulta, de poder dar nome a isso. Mas isso também é um privilégio que eu tenho, porque eu sei que tem muita família que não entende, não aceita, tem um monte de amigo que se afasta. E, gente, é uma tristeza isso em relação às pessoas que não entendem, não têm a menor empatia conosco. Eu não sei se isso aconteceu com vocês também, gente. Meninas, em questão de intensidade, dizem que as mulheres autistas são mais intensas e que até atrapalha em questão do diagnóstico, porque acham que as meninas são mais em questão de intensidade, ou então quando elas. Eu acho que vocês me entenderam, né? Acho que eu entendi sim, de emoção, né? Vamos dizer assim, elas transparecem as coisas. Eu já ouvi falar sobre isso aí também. Olha, eu acho que essa questão também tem muito a ver com a misoginia, sabia? Porque se a gente para pensar, há pouco tempo atrás tinha médico que diagnosticava mulher de histérica. Olha só, para você não ser histeria, sendo que isso não existe. Era provavelmente uma ansiedade, uma depressão, que é algo comum a todos os sexos. Mas enfim, eu acho que isso acaba sendo associado à misoginia. Porque assim, eu, por exemplo, eu sou muito emotiva, mas isso é uma característica minha. Por exemplo, você, Miriam, você, Aleph, vocês podem ser diferentes. Senão, eu acho que é comum do autismo, não. Eu acho que isso tem a ver mais com preconceito mesmo. Na verdade, sim, você falou dessa questão do estereótipo do menino de classe média, né? Porque como, assim, eu acho que eu só tenho um estereótipo que, tipo assim, que eu não tenho, que é a questão de ser antissocial. Porque eu sempre, tipo assim, eu sempre fui muito falante, eu sempre gostei de ficar falando com estranhos, sabe, na rua. Eu sempre gostei de bater papo, de conversar. Eu sempre gostei. Mas eu nunca tive, como que eu vou dizer?
tipo assim, aquela turma, aquela panelinha, tipo assim, que junta num grupinho e afasta o outro. Não, eu sempre tratei todo mundo por igual. Da mesma forma que eu sempre quis ser tratado, eu sempre tratei todo mundo por igual. Então eu sempre fui conhecida como aquela, como que eu vou dizer, que era amiga de todo mundo e ao mesmo tempo não era amiga de ninguém, sabe? E assim, mas eu sempre tinha e até tem esse estereótipo, tipo assim, é, o pessoal costuma, tipo, brincar que é tipo, como que eu vou dizer, é, aqueles meninos daqueles filmes nerd, CDF, de óculos, com um livro na mão. Se bem que, assim, que eu só uso, tem só 3 anos que eu uso óculos, mas provavelmente eu deveria estar usando desde a infância. Eu, assim, que tenho uma, como que eu vou dizer, uma sensibilidade no olho terrível, que precisaram, tipo, de quase 5 horas para poder conseguir fazer um exame em mim para poder determinar meu grau. Não é bonito, não, sabe? Mas aí. E assim, mas sabe esse estereótipo, tipo do nerd, desses filmes de sessão da tarde, desses livros adolescente e tal? Eu sempre fui assim, né? Assim, aquela pessoa que ama ler, que tá sempre com o livro na mão. E, e assim, apesar de que só agora, mesmo, 3 anos que eu comecei a usar óculos, eu só fiquei com mais cara de CDF nerd do que eu já tinha. E assim, e a questão da emoção, eu só tive, assim, a emoção muito aflorada num período durante 4 anos que eu acredito que eu tive depressão. Mas assim, mas eu recebi um milagre, Deus me curou e eu não passei por médico, eu não tive que fazer nenhum tratamento na época, mas tirando essa época, tipo assim, eu sempre fui, como que eu vou dizer, pensa naquela pessoa lógica, racionalista, é, fria, pensa numa pessoa assim, eu sou eu, entendeu? Assim, às vezes tem gente que acha até que eu sou insensível de tanto controle emocional, sabe? Então, assim, por isso que eu costumo dizer que a minha própria psiquiatra que me diagnosticou em uma consulta de 1 hora fala, você tem cara de autista. Assim, parece que na sua cara hum, tem tipo uma placa de neon escrita assim, autista. E isso mais revoltou a minha mãe. Eu não, porque eu não me revolto. Eu não me revolto com a realidade. Para mim, a realidade é o que é e pronto. A gente age no que a gente é capaz e no que a gente não é capaz. Eu que não vou ficar sofrendo por isso. Mas assim, mas a minha mãe ficou revoltada. Por quê? Porque sabe aquela sensação de marido e mulher traída, que como se fosse o último a saber? Sim. Exatamente. Todo mundo sabia. E, sim, e as pessoas elas sempre se referiam a mim exatamente como especial, como diferente, como peculiar. E assim, e me recomendavam filmes, igual aquele filme lá, Tão Forte, Tão Perto. Acho que é assim que fala. Uma vez chegaram pra mim e falaram assim: assiste esse filme, o menino é igualzinho a você, parece um xerox seu. Entendeu? Então, tipo assim, todo mundo sabia, só a gente não. Que legal. A Aleph falando isso, eu lembrei de quando eu estava no ensino médio, que eu não me comunicava muito com as pessoas, mas era como a Aleph falou, né? É amigas de todo mundo, mas não é amiga de ninguém. Eu era mais ou menos assim. Tanto que a sala era dividida em dois. Tinha um grupo das pessoas nerds que gostavam de fazer lição e tudo mais, e outro grupo das populares e tudo mais. E eu variava entre os dois grupos. Eu era neutra, a única neutra lá. E eu lembro que tinha umas que eu era mais chegada, que sempre falava pra mim que eu não, se eles saíssem em grupo, não iam me convidar porque eu sou muito estranha, eu não combino com jovens da minha idade e tudo mais. Que eu devia até estar em um convento. Mas é uma das experiências que eu acabei lembrando com a Alif falando aí. Legal, Alif.
Assim, é até interessante que no meu caso isso aconteceu também. Só que eu não associava exatamente ao meu jeito, mas ao fato de eu ser cristão. Então, assim, então todo mundo sabe mesmo que cristão veste diferente, tem um jeito diferente de vestir, não bebe, não fuma, não usa drogas, não faz sexo antes do casamento, não se mete em conversa mundana. Então, assim, e todo cristão é assim, não é só eu. Então, tipo, então nessas questões de emprego, de escola e tal, eu sempre meio que fiquei de fora por causa disso. Mas na igreja eu sempre de boa. Então, assim, então sempre quando tinha festa, quando tinha encontro, acampamento, e assim, e coisa até com muito barulho, com muita interação, e essas coisas eu sempre participei de boa. Então, assim, então eu nunca tive problema nisso, não. Meninas, uma coisa aqui que eu tava pensando, como que é a crise de vocês? É diferente das dos autistas homens? Como que é? Eu não Olha, sei se eu tenho crises. olha, eu no eu nesse meu local assim, eu tenho crises, assim, eu tenho tanto shutdown quanto meltdown, né? São bem comuns no autismo. São aquela coisa, ou você se tranca ou você fica meio birrento. É uma coisa assim, falando popular mesmo para quem não sabe. Eu tenho muito isso, eu sou dita assim pelas pessoas como muito birrenta, sabe? Pareço pincher às vezes, fico reclamando, brigando à toa, entendeu? Eu sou meio assim, isso é uma coisa minha. E eu tenho muita crise de ansiedade, mas isso infelizmente até a neuro que me diagnosticou, ela falou que é uma coisa que eu vou ter que lidar pro resto da minha vida, porque você ser autista no mundo que a gente vive realmente para dar ansiedade mesmo, entendeu? Porque a gente é muito diferente desse ritmo que tá hoje em dia. A médica, ela, inclusive, falou que essa nossa questão de autismo, isso não é exatamente um problema. E não é problema. Ela até falou que se todo mundo fosse autista, o mundo ia ser bem melhor. Porque nós somos sinceros, nós somos honestos, a gente não mente, a gente não rouba, a gente não faz sacanagem com os outros, vamos dizer assim. Até falou que o mundo ia ser bem melhor se fosse assim, sabe? As pessoas iam ser mais sinceras. E eu acredito que essas minhas crises, elas vêm muito desse lugar de você ter que ficar ouvindo, vendo cada coisa que, assim, que, pelo amor de Deus, né? Que as pessoas que são típicas, elas fazem. E é bizarro, né? Você ver em que pé a gente tá de mundo, porque as pessoas elas não são mentirosas, são infiéis, são várias coisas, né? Que a gente poderia passar o dia nomeando. É muito complicado você ver em que pé o mundo tá por conta disso. Por isso que a gente vai. Eu, né, falando por mim, eu vou ter essas crises de ansiedade para sempre. Mas isso é algo também que não é problema para mim, que eu fazendo terapia, eu já sei como lidar com isso. Quando começa, termina rápido. Já sei o que fazer, já sei como lidar. E isso eu acho que é uma coisa que a gente, infelizmente, tem que lidar. A gente tem que se adaptar nesse mundo, porque não tem como a gente se trancar num quadradinho e viver fora a parte. Bem que gostaria de viver sem um monte de gente. Porque, né, tem umas pessoas que, pelo amor de Deus, mas assim, a gente infelizmente convive em sociedade, não tem como. Aleph? O- Então, como eu falei, eu não sei exatamente se eu tenho crise. Eu lembro assim, que na época que eu tinha depressão, que eu acho que eu tava com depressão, eu acho que eu tinha muita crise sim, porque tipo, eu chorava por qualquer coisa, tipo assim, qualquer coisa. Se eu saía, se eu via tipo uma pichação no muro, que era alguma coisa mais bonitinha, me debulhava de chorar. Eu chorava por qualquer coisa, às vezes eu gritava, eu me jogava no chão, batia a cabeça na parede, e assim, e às vezes quando eu percebia que ia acontecer alguma coisa, às vezes eu saía de casa para poder ter essas crises no meio da rua. Teve uma vez que eu andei, eu acho que umas 3 ou 4 horas sem parar, sem descansar, nem nada. Eu me senti o próprio profeta Elias, que andou por 40 dias. Então, assim, na época da depressão, eu tinha mesmo essas coisas, mas sabe assim, passou. Assim, foi uma coisa, como que eu vou dizer assim, tão milagrosa, tão tremenda, que tipo,
eu não consigo mais nem mensurar o que eu vivi naquela época. Tanto assim, tanto que as pessoas muitas vezes até me perguntam como que era, o que eu sentia, como que era. Eu não sei explicar, porque, tipo assim, porque parece que foi em outra vida, sabe? De tão tremendo que foi o processo milagroso de cura que eu tive. Mas eu tenho reparado que já aconteceu, já aconteceu assim, algumas vezes de tipo, de eu estar falando com alguém, por exemplo, e quando eu sou contrariada com alguma coisa, alguma expectativa minha contrariada, ou a pessoa fala alguma coisa que eu não gosto, às vezes acontece tipo assim, de eu ficar meio que parada, olhando pra pessoa, tipo, por uns 30 segundos, 1 minuto mais ou menos, sem saber o que falar. Ou então, quando é na internet, de eu começar a escrever, sem parar, um monte de coisa. Ou então, quando é pessoalmente, de eu abrir a boca, eu começar a falar várias coisas. E assim, e às vezes algumas coisas até que não são muito boas, entendeu? Tipo assim, não quero ouvir isso, não fala disso comigo, dá licença, não quero falar com você. Tipo, coisas desse tipo, sabe? Então, assim, e com o tempo, passando a observar, eu sempre achei que isso poderia tipo, ser, como que eu vou dizer assim, defeito de personalidade, alguma coisa assim, de agir com rigidez, com arrogância, esse tipo de coisa. Mas com o tempo, eu fui mapeando meus padrões e eu comecei a perceber que esse tipo de coisa só acontece quando é, alguma expectativa é quebrada, quando alguma coisa é contrariada. Então, assim, só nesses momentos que acontece esse tipo de coisa. Então, eu comecei a imaginar assim: será que isso não seria uma espécie de crise? Será que não seria? Pode ser. A única coisa que eu sei é que eu não posso agir assim. Então, sempre quando isso acontece e eu percebo, eu sempre peço desculpa, eu sempre peço perdão e tal. E eu peço para as pessoas me avisarem também, porque muitas vezes acontece e eu também não me dou conta que aconteceu. Então eu sempre peço para as pessoas que convivem comigo, ó, se você perceber alguma atitude de grosseria, de arrogância, se eu falar coisas que não têm o menor sentido, por favor, me dá um toque, me fala, nem que seja depois, porque porque assim, eu preciso desse tipo de feedback, sabe? Porque algumas coisas, às vezes eu não consigo perceber por mim mesma. E assim, e tem dado certo. E eu já percebi também que assim, que, que quando eu oro mais, que quando eu tenho uma busca espiritual mais intensa, essas coisas acontecem menos. Isso eu já percebi também. Então, assim, então é uma coisa que eu sempre busco, assim, não usar tipo assim, das minhas características para para atacar os outros. E eu não vejo isso como uma questão de mascarar, porque no mascaramento, às vezes assim, a gente quer agir de um jeito e para agradar o outro a gente faz diferente, mas a questão não é essa. A questão é que eu tenho plena certeza, pleno entendimento que eu não posso fazer isso. Então assim, então quando eu faço, eu tento como que eu vou dizer, reparar na medida do possível. Mas eu sei que eu sou humana, eu sei que eu erro. Se não forem esses erros, eu vou cometer outros erros e vida que segue. Mas o que vocês acham? Vocês acham que isso poderia ser classificado como crise ou isso é algo que todo mundo faz? É uma coisa assim que eu sinceramente não sei. Olha, aparentemente é crise sim, porque isso se configura numa coisa que eu tenho também, entendeu? Quando eu começo a ver assim muita coisa errada, muita coisa que não é, que eu não acho legal, eu só não falo para a pessoa, mas assim, isso vai meio que me sufocando a ponto de eu ficar nervosa, sabe? Isso é uma espécie de crise sim, porque pelo que você narrou, parece algo parecido, mas você consegue colocar para fora, entendeu? Você joga na lata da pessoa, tipo, ah, não gostei. Mas isso eu também acho que parece crise. Isso, e tem outra coisa que você falou também, em relação às vezes eu tenho situações que eu sou snob, que eu sou grossa. Isso, infelizmente, é algo muito comum com a gente.
que as pessoas acabam tendo uma leitura nossa de que a gente é grosso, que a gente é rude, que às vezes a gente dá umas respostas meio atravessadas e não é nem por mal. É simplesmente tipo, sei lá, tá ok. Você não consegue ter essa interpretação social e acaba dando umas respostas meio atravessadas para as pessoas que elas consideram, né, atravessadas e você Mas, na nem tem, você vai entender muito depois. exatamente. Mas na verdade, não é nem exatamente coisa errada. Eu costumo dizer que é meio coisa, tipo assim, que sai do meu esperado. Tipo assim, vou tentar dar um exemplo pra você. É, se eu tô conversando com. Eu tô conversando com uma pessoa, por exemplo, aí eu é, peço. Eu tenho certeza que a pessoa vai aceitar, mas aí eu peço uma coisa, a pessoa vai e diz não. Aí eu começo assim, mas por quê? Mas eu esperava tanto que você dissesse sim, por favor, me ajuda. Eu preciso, por favor, diz sim. Por que que você tá dizendo não? Não sei o quê. E tá. Eu vou falando e assim, e às vezes, tipo assim, eu falo às vezes, tipo, por 1 minuto, por 30 segundos, aí depois eu paro e penso assim, nossa, mas eu não devia ter dito isso. Tipo assim, são tipo palavras, às vezes até faladas, escritas, que, que saem assim sem controle, ou até mesmo silêncio. Às vezes uma pessoa fala uma coisa comigo e eu fico olhando pra pessoa. Eu, tipo assim, mas são coisas rápidas, sabe? São coisas muito rápidas. E são coisas meio que, como que eu vou dizer assim, que não atrapalham a minha vida, sabe? Porque eu vejo até que muito neurotípico também tem isso. Mas eu entendi o que você falou. Então, o que acontece, por exemplo, uma quebra de expectativa barra rotina. Exatamente, isso Mas, aí. mas isso é crise. É isso que eu ponto. Porque a gente tem que ter a rotina nossa. Tudo tem que sair no conforme. Se não sai, a gente entra em desespero. Entendeu? Porque realmente não é legal você, por exemplo, jogar um monte de coisa para os outros, sendo que é uma questão sua, entendeu? Hoje em dia eu tenho mais essa percepção que não em relação a controlar essa quebra de expectativa. Por isso que eu acabo ficando em silêncio, porque eu sei que é uma coisa minha, entendeu? Os outros não tem nada a ver com isso. Por isso que acaba se enquadrando em crise. Eu entendo que isso é uma crise. A igreja me ajudou bastante nisso, porque antes isso acontecia o tempo todo. Hoje acontece poucas vezes, mas E ainda acontece. faz sentido, porque a igreja tem aquela questão da doutrinação, né? Vamos dizer assim, como você vai agir e tudo mais, faz sentido. Não exatamente doutrinação, porque nada nunca foi imposto para mim. Mas é porque na igreja tinha, quer dizer, até que nessa que eu vou hoje não. Mas na que eu ia antes, tinha bastante quebra de expectativa. Igual, por exemplo, às vezes o pessoal falava assim: dia tal a gente vai no lugar tal. Aí eu chegava lá, não tinha ninguém. Aí eu ia procurar saber: a gente desistiu de última hora, esqueci de te avisar. Então, assim, acontecia coisa desse tipo o tempo todo. Era quebra de Sim, expectativa o tempo todo. Então, assim, eu fui exposta muito a isso, sabe? É questão de sim. doutrinação, você fala, não tinha. Isso não. Não, mas o que eu digo de doutrinação é que eu acho que você não entendeu, acho que eu me expressei mal. De doutrinação é porque na igreja a gente acaba tendo vamos dizer assim, você tem que se portar de tal forma, você tem que fazer isso para que agrada a Deus, porque desagrada a Deus. Aí você acaba pegando uma instrução, entendeu? Acho que é por É aí, não isso sei se mesmo. concorda. Não tinha. Era assim. Lá todo mundo era mais doido do que eu. Cada um era de um jeito. Então, tipo assim, a gente costuma dizer, tipo assim, que a gente era a turma dos malucos, sabe? Não tinha muito isso, não. Era bem liberal. Não, mas eu acho que você ainda não pegou, que eu digo assim, a palavra de Deus, de religião, né, que eu digo em geral, É, elas levam a um certo pensamento, que você tem que se portar de determinada forma, entendeu? Aí eu acho que isso acaba te ajudando de alguma maneira. O que é bom, né? Tá ajuda. ajudando. É, assim mesmo, é exatamente como você falou, eu entendi perfeitamente. E sobre a crise, eu considero como crise sim também. Tenho, nossa, é uma crise, eu acredito que sim. E em questão das minhas, vocês falando agora que eu percebi que é uma crise da minha parte.
que eu me calo. Eu não gosto de falar, eu não gosto de responder nada. Tanto que meus pais já brigaram tanto comigo. Como, por exemplo, há uma quebra de expectativa, como vocês disseram. E aí eu simplesmente não respondo mais nada. Nem chamado. Mas, por exemplo, quando alguém pergunta alguma coisa, é como se eu não estivesse ouvindo, sabe? E eu realmente não consigo. Se eu responder, vai sair alguma coisa ruim, eu vou ter um ataque ali na hora de raiva, não sei, vai ser alguma coisa assim. Então, essa é uma das minhas crises. Outra de enxaqueca que eu comentei com vocês, que eu não consigo nem ficar em pé direito. Tem de choro também, crise de choro, acho que a maioria tem, mas não é um padrão, né? É choro descontrolado, assim. Por isso que eu gosto de ficar no meu cantinho, às vezes. E eu chamo de crise existencial também, por exemplo, de ser negativa com tudo, principalmente quando há eu vou repetir de novo, quebra de expectativa. Eu sou muito negativa, começo a falar coisas muito ruins, inclusive de mim mesma. E essa é uma das crises que eu tenho. Cara, isso que você falou de ser negativo, isso é uma questão que eu tô trabalhando muito recente, sabia? Porque. E isso é ansiedade, na realidade. Porque você olha pra tua vida não, pro teu futuro, principalmente, só de coisa negativa. Parece que vai acontecer um apocalipse no futuro. Mas não é bem assim, né? Infelizmente, eu tenho essa tendência a ser muito ansiosa para as coisas. Agora, depois de muito tempo, assim, isso também é muito importante do diagnóstico, porque a gente acaba se aliviando de muita coisa, como se tirasse um peso das costas sobre que a gente nem sabe o que carregava, entendeu? Que a gente carrega o mundo nas costas, né? Porque você vê que você é diferente, você tem suas questões, e o mundo não te dá suporte nenhum. Tem esse detalhe ainda. E quando você descobre o nome da sua dificuldade, entre aspas, né? Porque a dificuldade está na sociedade, não está na gente. A gente é a diferença. Aí é libertador. É justamente isso. É uma libertação que você acaba tendo. Você se sente bem, de verdade. Tipo, eu sou diferente. Ponto final. Beleza. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não sei se com vocês também aconteceu, mas é muito comum em mulheres autistas por conta dessa questão toda que a gente já tratou, né? Da dificuldade, do machismo e várias questões. Com ou sem diagnóstico, eu sempre amei ser diferente. Então isso nunca mudou. Meninas, tem mais um assunto interessante que eu gostaria de tratar com vocês. Relacionamento, meninas. Vocês acham que é o que os autistas homens falam em grupos, vários grupos que eu vejo, que as mulheres é muito mais fácil de arranjar um namorado típico? Ou é mito isso? Vocês acham que é mais fácil a gente se relacionar, ter um relacionamento do que os homens autistas? Olha, eu acho que faz sentido sim, porque você considerando essa questão de mascaramento que muitas mulheres autistas têm, eu acho que isso pode fazer sentido sim. Mas, enfim, um relacionamento, gente, você acaba mostrando quem você é uma hora ou outra. Uma hora ou outra, isso não tem como escapar. Isso, eu tô falando isso porque eu já tive um relacionamento de quase 4 anos, né? Terminei recentemente. Mas, enfim, é uma coisa que acaba surgindo quem você é. Só que foi uma coisa que eu falei pra minha ex desde o primeiro momento. Falei, olha, eu sou autista. Mesmo antes de ter o diagnóstico, porque a gente já tinha se suspeito aqui em casa. Desde o primeiro encontro eu falei assim, olha, eu sou autista, você topa? Ela falou, eu topo. Beleza. Eu acho que as coisas têm que ser tudo claras, sabe? Tudo deixado bem às claras, porque aí você não tem problema nenhum. Eu acho que isso é fundamental para qualquer relação, seja de neurotípico com atípico e neurotípico com típico, típico com típico, isso não, sabe? Eu acho que o diálogo é o essencial, você se comunicar da sua maneira,
Você mostrar a sua diferença e ver se a pessoa se importa. Porque se importar, gente, pé na bunda. Tchau. Porque, sinceramente, você não tem que estar com uma pessoa que te desagrada, que não é legal com você. Você tem que estar com uma pessoa que te faz bem. E é isso. Da questão da Juliana ter dito, né? De mascarar, eu tenho até uma amiga normal, né? NT, que ela realmente não entende por que a gente faz isso. Que ela até falou que é ruim para nossa saúde mental, né? Ficar mascarando muitas características e tudo mais. E eu queria saber como é que é para vocês, quer dizer, para Juliana, porque a Aleph é bem resolvida. Mas como é que é para você depois de um dia mascarando suas características e tudo mais? O que acontece? Você tem crise? Como é que é? Olha, primeiro respondendo a questão da sua amiga. Isso não é uma coisa que a gente escolhe. Isso eu acho que, assim, apesar da aula ser desse jeito, eu acho que isso é questão do espectro. Eu acho que varia de cada um, entendeu? A questão de mascarar ou não. Então, isso é algo que a gente não escolhe. Infelizmente, a gente faz isso por sobrevivência. Por exemplo, nossa, por várias situações que eu mostrei uma pontinha do iceberg para pessoas assim que são preconceituosas, uma pontinha do iceberg do meu autismo já foi suficiente para ser motivo de chacota. Então, eu prefiro, sabe, assim, para essas pessoas, por exemplo, de trabalho, esse pessoal assim que eu não tenho amizade, né, vamos dizer assim, eu prefiro manter essa máscara. Mas no fim do dia, eu tenho as minhas consequências, porque eu fico irritada com as pessoas. E, tipo assim, eu carrego muita raiva dos outros, vamos dizer assim, pensar, ai, por que esse povo é assim? Por que eles não entendem, não compreendem? Por que age de tal maneira? Principalmente porque, assim, não sei se todo mundo aqui já trabalha, porque tem essa questão de ter muita fofoca, tem muita intriga em ambiente de trabalho, e é muito complicado isso. E você pensa assim, caramba, por que as pessoas são assim? Por que faz isso? Sendo que é cada um por si, Deus por todos. Não tem por que isso. Não tem por que ficar prejudicando um ao outro. É isso que me irrita. Eu, particularmente, eu não tenho, por exemplo, muito efeito físico disso, além da raiva, sabe? Mas eu lido bem com isso. Eu não tenho, por exemplo, eu não chego, eu fico passando mal, ou a não ser quando é uma coisa muito grave, né? Quando alguém me distrata, ou coisa do tipo. Mas nesse âmbito, nos lugares que eu frequento, não tenho muito problema com isso. Mas é bem complicado, você lidar. Acho que o meu problema não é nem comigo, é mais com o outro mesmo. Então, assim, por que esse pessoal é assim? Por que eles distratam? Por que agem de tal maneira? Porque o meu comportamento é muito discrepante, eu não tô nem aí pro que os outros pensam, pro que os outros fazem, para mim, sabe? Desde que não me interfira diretamente, tá ótimo, seja quem você quiser ser. Juliana, eu não entendi. Como assim você disse que essa questão de não mascarar não é uma questão de escolha, mas é uma questão do espectro? Me explica. Por que Depois eu eu digo respondo. isso? Que, assim, tem muitas mulheres autistas, muitas mesmo. A gente tem, eu acho que isso é tão dado, que eu fiz uma postagem recentemente, eu acho que 70% das mulheres autistas têm essa questão de mascarar. Isso não é uma questão, tipo assim, de, eu escolhi mascarar minhas características. Eu resolvi pegar tudo e esconder. Não, isso é algo inconsciente. Você não tem a consciência que você está fazendo isso. Você simplesmente faz. Mas isso é do espectro. Não é todo mundo que apresenta, mas a maioria apresenta, das mulheres autistas principalmente. Os homens, eles não têm muito essa característica. Mas na verdade, sim, pelo que eu percebo, se eu escolher, eu poderia escolher mascarar, só que eu sempre escolhi que eu não queria. E sempre foi uma coisa extremamente consciente. Eu sempre falei assim, eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Agora, essa questão de chacota, esse tipo de coisa, sinceramente, quando acontece, e assim, ultimamente acontece até pouco, porque eu aprendi até a gostar, porque eu aprendi nisso a exercer compaixão, a exercer misericórdia, a orar, a interceder, a tomar as dores, a
poder reconhecer que eu estava passando pela mesma coisa que as pessoas da Bíblia estavam passando. Então, assim, eu acho que com o tempo eu passei a gostar tanto, mais tanto, que eu comecei a ter outras lutas, porque essa daí já não tava boa, porque, tipo assim, porque aquilo que era pra ser, como que eu vou dizer assim, uma luta, uma dificuldade, tava me tornando, tipo, um motivo de alegria. Eu adorava Mas aquilo que acontecia. eu entendi o seu ponto dessa questão do que você falou do masking, mas isso é algo seu, porque infelizmente a maioria, tipo, 70% é muita coisa. Tem essa questão e não é algo consciente, não é algo, eu escolhi ou não escolhi. Isso acaba sendo algo seu de você não ter o masking, entendeu? Porque a gente que tem, isso é certo. É uma parada até, minha mãe nota muito isso, da minha voz. Eu tenho uma voz mais grossa, mas às vezes quando eu chego em outro local que as pessoas não me conhecem, eu começo a falar assim, com uma voz mais fina. Porque, infelizmente, isso não é algo que eu escolho. É algo que acontece, simplesmente. Exato. Entendeu? Não é. Até o jeito que eu me porto, que eu ando. Eu tenho um jeito que eu ando meio rápido, eu ando meio agitada. Mas quando eu estou em outro ambiente, eu acabo me portando de outra maneira. Isso não é algo que eu escolho, simplesmente acontece. É como se fosse assim, não tem a nossa pupila quando a gente está em um ambiente mais iluminado, que acaba diminuindo, mas quando você vai para um ambiente mais escuro, ela acaba aumentando. É simplesmente isso que acontece com a maioria de nós. Não é algo inconsciente, é algo orgânico, é algo que o nosso corpo faz, parece que é para se defender dessas coisas, entendeu? Eu acho que é algo desse tipo. Não sou psicóloga para afirmar isso, mas assim, de estatística que eu vi de ciência, que é o meu lugar de fala, né, como cientista, eu sei disso. Eu sei Quer dizer, disso. o meu psicólogo, ele fala que, assim, que eu teria todas as condições que eu quisesse para poder para poder mascarar, mas eu escolhi não fazer isso e isso me fez muito bem. Ele diz isso. Então, assim, então você está dizendo, deixa eu ver se eu entendi, que 70% não consegue escolher fazer ou não fazer e 30% consegue escolher. Mas então, isso não é. Mas é esse que é o ponto, não é uma escolha. Porque às vezes as pessoas falam esse tipo de você escolheu. Não, não é uma escolha. É a mesma coisa, por exemplo, de você falar assim, vou respirar. Não, não, não existe isso. Você simplesmente respira. Não é uma escolha, entendeu? Não é algo como, vou resolver mostrar aqui. Não. Eu acho que tem muito a ver sobre quanto você confia no outro, quanto você mostra. A mesma coisa que, assim, eu tenho muito isso, de contato visual, que é algo muito comum no autismo. Você consegue. A maior parte dos autistas não consegue ficar mantendo muito contato visual. Eu consigo manter, só que somente com as pessoas que eu tenho muita confiança, porque o olhar do outro, assim, principalmente as pessoas que eu não conheço, parece muito assim, é muito pesado, acaba sendo um julgamento muito forte, parece que a pessoa tá me julgando, entendeu? Foi até esquisito. Eu não sei se você chegou a assistir o episódio anterior, mas eu falei disso. Que na infância e na adolescência, eu não olhava, e todo mundo falava que eu não olhava e eu dizia, eu não olho mesmo, qual o problema? E assim, eu só olhava para baixo e para os lados. Só olhava para baixo e para os lados. Eu não conversava olhando com ninguém. Entendeu? Nem com a minha própria mãe. Assim, eu era, como que eu vou dizer assim, tão fria que assim, eu não abraçava nem minha própria mãe, eu não tinha contato físico, sabe? E contato de afeto, contato sentimental, eu não tinha. O que me ajudou nisso foi a igreja, mas não foi nada imposto, tipo assim, você tem que fazer, você tem que fazer. Não. Com o tempo, simplesmente aconteceu. Tanto que as pessoas que começaram a falar para mim, nossa, mas você olha tão bem, você tem um olhar tão verdadeiro com a gente, você olha nos nossos olhos de forma tão verdadeira, nossa, mas você abraça de forma tão verdadeira, nossa, mas você demonstra de forma tão verdadeira, e assim, e nunca foi nada dizendo que foi assim, foi imposto, tipo, você tem que fazer, você tem que fazer. E nunca foi nada de eu olhando os outros falando e eu fazendo assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não, simplesmente aconteceu. Sabe assim, como simplesmente acontece?
simplesmente aconteceu. E nem eu me dei conta, foram as pessoas que me deram feedback depois. Eu acho tão incrível isso, sabe? Então, meninos, o caso da Juliana falando que chega no ambiente e afina a voz, né? Eu faço muito isso. Eu percebi agora com ela falando isso, que teve até um dia que eu cheguei falando normal, né? Como eu tô agora. E, bem, as meninas perguntaram pra mim, nossa, mas o que que tá acontecendo com sua voz? E elas imitaram uma voz bem de homem, sabe? Nossa, sua voz tá muito assim, elas falaram. Aí eu não soube nem como explicar o porquê eu fiz aquilo. Realmente, eu percebi agora que com você falando. É bem E legal isso descobrir isso. Né? porque acaba entrando em todos os âmbitos essa questão do masking, até do que a gente nem percebe. Às vezes as outras pessoas vêm e falam e aí que você se toca, que você tá alterando o teu jeito. É meio Exato. engraçado, é até meio engraçado quando isso acontece, sinceramente. Porque às vezes eu chego pra essa pessoa e fico miando. Eu não falo assim, minha voz é grossa e não tem problema com isso. Mas infelizmente isso acontece, eu nem sei porquê, entendeu? Mas eu acho que é E bem. Oi? é, eu tô lembrando, isso acontece mesmo na época, quando acontece isso de crise que eu tava explicando. Quando acontece, geralmente as pessoas falam, nossa, mas por que você tá falando tão alto? Por que você tá gritando? Acontece isso mesmo, um período de crise assim. Ah, questão da variação da voz também, né? Aham. Ah, legal. E não é. Se vocês repararem, não é só voz, é um conjunto da obra. Eu também, eu tenho outra coisa, eu tenho muita estereotipia. Só que quando eu lido com outras pessoas, eu acabo levando essa estereotipia para, como eu posso falar, gesticular. Tanto que, certa vez, eu sou professora, né? Aí eu estava na minha faculdade de licenciatura também, e o professor até perguntou se eu era italiana, se eu tinha algum parente italiano, porque eu gesticulava muito, eu falava só com as mãos praticamente. Aí eu falei, não tem nada. Só que aí eu mesmo não percebi isso. Eu precisei do feedback de outra pessoa para entender o que eu estava fazendo. Que legal, eu sou totalmente o contrário. Eu não gesticulo nada e eu não entendo o que que as pessoas estão querendo dizer com os gestos que faz com a mão. Às vezes eu até me pego copiando as pessoas assim que estão conversando entre si e eu fico do lado assim copiando, tentando entender o que que ela tá querendo dizer com as mãos. Eu sou muito sem gesto, eu fico assim, tipo, conversando normal com as pessoas sem nenhuma movimentação, sabe? É até estranho isso. Mas isso eu acho que acho que a lição desse episódio é pra gente ver também isso, de como que nós somos diferentes, que aqui somos três, antes tinha a Sarah, né? Mas ela não teve essa oportunidade de fazer esse bate-bola. Da gente ver o quanto tem essa diversidade entre o próprio espectro. E por isso que é tão errado a gente só levar, tipo assim, como autista verdadeiro, entre aspas, né? Que as pessoas falam pra gente que, você não é autista, blá blá blá. Tem esse papo, né, que a gente discutiu aqui. Que é muito errado você levar esse estereótipo do garotinho branco, classe média alta, como o autista, como somente o único. Porque aí você desconsidera as mulheres, você desconsidera as pessoas pretas, você desconsidera as pessoas gordas, você desconsidera todo mundo por conta de um único estereótipo. Que, por exemplo, para deixar isso bem visível, você liga a televisão para ver algum conteúdo sobre autismo. Você vê o quê? Você vê The Good Doctor, você vê Atypical, que são o quê? Esse estereótipo que eu falei agora há pouco. Infelizmente, a gente não. Agora que está mudando um pouco. Que veio, por exemplo, a Benê, que é outro mundo, né? Que já mostra um lado das mulheres autistas. E isso é bem importante para a gente. Apesar de também ter uma outra questão, né? Que é aquela questão de que pessoa neurotípica interpretando autista é meio complicado. Mas, enfim, isso aí daria para um podcast todo. Essa questão só. Pois é, uma vez chegaram pra mim e falaram que na Malhação tinha uma menina que era igual eu, que parecia um xerox, meu.
Por isso que é importante. Ah, eu vi. Interessante. Sim, isso aconteceu Hum. comigo também. A minha irmã, ela verificou que eu tinha, assim, muita característica por causa dessa personagem. Tá vendo como é importante? É importante a gente ter essa representatividade, apesar de ainda não ser o ideal, né? Porque o ideal seria uma pessoa autista interpretando o papel. Mas assim, desde que É. funcione, entendeu? Por isso que eu falei que daria para um podcast inteiro para falar só desse tema, de creepy face que falam, né? Mas é isso, a gente tem que mostrar, dar visibilidade a todas as gamas do espectro, as pessoas que são completamente diferentes desse estereótipo. Mas assim, Que mas a Penê lá de Malhação, eu não cheguei a acompanhar. Eu só vi assim, fisicamente realmente parece comigo. A forma de usar o cabelo, o tipo de roupa, o jeito de falar. Mas assim, ela é ainda todo que é estereótipo, não é? Apesar de ser mulher. Sim, sim. Mas o que eu digo que ela ainda é um pouco melhor, porque normalmente sempre coloca um homem. Aí já É. mudaram, entendeu? Já botaram uma mulher, que é uma coisa assim, que o popular, o pessoal, o povão, né? Se eles vão ligar a televisão, só vai ver autista homem, vai associar diretamente, que é uma coisa que só acontece em homem. Entendeu? É por isso que é tão importante você ter uma personagem mulher assim que você já dá uma distinguida. Você já dá uma bagunçada na cabeça da pessoa. Fala, ué, tem autista mulher? Sabe? Você leva essa questão pro público. É muito importante isso. realmente. Uma coisa legal é que as pessoas estão começando a se interessar mais pelo autismo, porque tá ficando mais evidente. Eu não digo que é pelo mês de abril, não, sinceramente. Mas, de alguma forma, elas estão se interessando mais. Inclusive, tem eu conheço uma amiga dele, né? Que, enfim, quando eu contei que eu era autista para ela disse que ficou procurando uma profissional para saber como lidar. Ela meio que entrou em desespero, né? Ai, meu Deus, será que se eu falar alguma coisa errada, ela vai ter uma crise ou alguma coisa assim? E eu achei muito fofo, sinceramente, da parte dela, ela se preocupar em aprender mais. Tanto que ela ouve os nossos podcasts sempre que dá. E fala que está aprendendo muito com com os canais que eu mando e os podcasts e tudo mais. Eu acho muito legal as pessoas se interessarem mais por isso. É muito raro uma pessoa que a gente conta que é autista e ela fala: Nossa, que legal, mas como que é? Me conta mais, ou me mostra mais assuntos sobre isso. A maioria fala: Ah, legal, né? Ou então, ela é estranha, não vou falar muito com ela, não vou fazer muita amizade, Sim, coisas do tipo. sim. Infelizmente é muito raro você ter alguém com essa curiosidade que a sua amiga teve de, vamos sentar, vamos pesquisar. Entendeu? Realmente Exato. é muito difícil mesmo. As pessoas ou elas vão pelo estereótipo ou elas vão simplesmente, vou me afastar. Que infelizmente é o que a gente tem, né? E a gente vê muito por aí. Juliana, bem-vinda, viu? Muito obrigada pela sua participação. Eu E que da Aleph agradeço. também, da Sara também. Muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, gente, por terem me chamado. Eu agradeço, eu já acompanhava o podcast de vocês sempre que possível. E eu achei muito massa esse convite, por isso que eu aceitei de prontidão. Que legal. Então é isso, gente. Muito obrigado se tu ouviu até aqui. E espero que tu possa compartilhar, curtir e deixar seu comentário. A gente gosta bastante do feedback de vocês. Se tiver algo que possamos melhorar, ou alguma sugestão também de tema que tu queira ouvir. E basicamente é isso. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo episódio.